Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de agosto. O Ibovespa terminou o dia com queda de 1,82%, anulando aquela sinalização que eu tinha comentado que seria um primeiro sinal para gerar um repique de alta, não confirmou, que se olharmos para um gráfico aqui de 60 minutos, teria que proporcionar um fundo ascendente, um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, principalmente um fundo ascendente no dia 60 para aumentar a chance de repique que eu tinha comentado na última videoanálise. Ibov seguiu a favor da tendência, oscilou abaixo de um fundo no gráfico semanal, chegou até vir para baixo dos 46 mil pontos, mas terminou fechando aqui para cima. Se olharmos para o G60, o recuo foi fraco em relação ao movimento de baixa, anterior. Logo, como a tendência de baixa, segue apontando aqui para o caminho mais provável, seria vir para baixo, perder a mínima de hoje, caminhando para o suporte principal aqui de um fundo no semanal e mensal em 45.800, por volta de 45.850 pontos. Para anular essa expectativa, precisa fechar uma hora de pregão, no meu entender, acima dos 47 mil pontos, com nova máxima na hora seguinte para trazer alguma sinalização de repique de alta aí no próximo pregão, a partir do próximo pregão. Petrobras, PETR4, terminou o dia com queda de 2,33%, segue com topos e fundos descendentes, sem nenhuma sinalização de alta, nem no gráfico diário também sem nenhuma sinalização de alta. Aqui pelo diário a primeira sinalização positiva, superação dos 9,05. No G60, fechamento de uma hora de pregão acima dos R$9 com nova máxima, que aí tenderia a fazer justamente essa superação dos 9,05. Então esse seria o sinal mais positivo que pode trazer a possibilidade de se trabalhar na compra de day trade a partir do próximo pregão em cima da PETR4. Enquanto isso não acontecer, segue ainda apontando para os seus próximos suportes, onde o mais relevante aqui pelo gráfico semanal, em torno de R$ 8,30. Vale 5, queda de 2,67%, caminhando a favor da tendência, da retomada da tendência de baixa do gráfico diário, comentado na última videoanálise. Queda acentuada, fechamento abaixo da mínima do fundo anterior, para reverter qualquer, principalmente esse fechamento abaixo do fundo anterior, para confirmar esse fechamento, oscilar abaixo da mínima desse pregão com uma mínima em 13,25. Para reverter ou dar um sinal de falso rompimento desse fundo, fechamento e acima dos 13,81 a 13,85 é o que seria bem-vindo, porque aí existe aqui um gap de baixa que tende a funcionar como resistência a partir do próximo pregão nessa faixa de preço que eu citei. IP3, encerramento da posição comprada, logo no início do pregão, o ativo já foi lá embaixo, perdeu a mínima do fundo anterior. O lado positivo foi que ela abriu com gap e voltou para fechar esse gap aqui em 17,82, trazendo uma chance de uma saída com um prejuízo menor em cima desse papel. Ou seja, perda de 1,17% na operação e no capital total uma redução de menos 0,21%. BBDC4 também abriu mal. A ação que tinha feito um belo movimento no G60, rompido o topo anterior, o ideal que era acontecer com esse papel era não voltar aqui para baixo dos 23,88. Tanto que nosso stop foi estabelecido em 23,77. Já tinha falado que não seria bom voltar para baixo dos 23,81. Quando eu falo 23,88, porque é 61,8% Fibonacci. Então, uma onda 3 aqui no G60 batendo nessa região ou até nos 24,05 gerando um fundo ascendente é o que seria o ideal, mas como já abriu abaixo desse patamar, não deu muita alternativa de ficar mantendo aí a posição comprada no papel, proporcionando uma perda de 1,57%, no capital total uma redução de 0,28%. É um ativo que ainda fico de olho para buscar uma compra contra a tendência, sabendo que tem um risco mais alto, mas se a ação, ao invés de fazer o que eu comentei para o Ibov, que seria o caminho mais provável, se ao invés de fazer isso aqui, a ação gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima, me chamaria a atenção para uma possível compra na BBDC4. CCRO3, recomendei uma compra em CCRO3 em 14,07, ao superar a máxima da primeira hora de pregão, já tinha comentado essa ação na última videoanálise, e a ação, após ter gerado uma boa sinalização, a entrada foi boa, assim, no sentido de gerou a entrada, ganhou força para cima, só que nos minutos seguintes, nos candles seguintes do gráfico de 15 minutos, já voltou a fechar abaixo dos R$14, que para mim foi bem negativo em comparação com o que estava acontecendo com o mercado em geral nesse momento do pregão. Ao perder a mínima desse candle, optei pela saída antecipada dessa operação com a perda aqui na IP3 na CCRO3 de 0,78% e no capital total uma redução pequena de 0,12%.
Seguimos aqui monitorando outros ativos. A Embry3, né, é NBR3, também poderia falar Embry3, né, mas a Embry3 normalmente fala para Embraer, mas vamos lá aqui olhar o gráfico mensal dessa ação. É um dos poucos ativos que não chegou a perder, com a queda do mês, não chegou a perder a mínima do mês anterior. Então, dentro desse cenário de alta, da tendência de alta no semanal, da tendência de alta ainda no gráfico mensal, é um ativo que daria para arriscar também algo na ponta compradora depois desse longo movimento de baixa. E aí, nesse sentido, é que eu ficaria atento no próximo pregão, fechamento aí, principalmente para cima dos R$12 numa determinada hora de pregão, com nova máxima na hora seguinte, é o que chamaria atenção para arriscar uma compra em cima de NBR3. E PECAR4, ativo que gerou um martelo aqui no gráfico diário, pelo G60 um movimento consistente para cima, batendo aqui numa resistência. Para mim, o que mais me chamaria atenção para entrada é fundo ascendente, seja um fundo ascendente com algo semelhante ao ombro, cabeça, ombro invertido aqui, que pode acontecer, ou fundo ascendente mais acima. Depois ela rompe, vem aqui para baixo e gera um fundo ascendente um pouco mais acima até do patamar atual, que ela se encontra em 64,40. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.